Bom dia a todos, Deus abençoe. Nesse vídeo aqui eu estou fazendo com uma única intenção. Em breve eu já vou estar indo Fala Amigo na TV Pampa, para quem assiste aqui no Rio Grande do Sul, né? A famosa Rede TV, que para quem é de São Paulo, que também nos acompanha. Mas eu quero deixar uma palavra muito importante que eu vim meditando no coração, no caminho para nós aqui, né? E para quem quer que seja, você que está aí começando a assistir, todas as pessoas que estão conosco, põe algo no coração, muito grande isso. Se você conhece alguém aí que não entende o plano da salvação, eu estava pensando quantas são as pessoas, né, que não entendem o que Cristo, o que Jesus realmente fez. A gente fala tanto, olha, você precisa aceitar a Jesus, Jesus é a solução para a sua vida, e que é a verdade plena. Jesus é a resposta, Jesus é a solução para todos os nossos problemas, mas muitas pessoas não entendem o amor que realmente Ele depositou na vida, nas nossas vidas através dele. E não é de hoje que eu já entendi dessa forma, mas é recente, não é algo também de muito tempo. Mas eu deixo uma palavra de salvação mesmo para as pessoas, tá? De salvação mesmo. Eu quero que você que conhece alguém que não conhece o plano da salvação, que você possa passar esse vídeo. Você pode baixar ele, você pode editar, pegar só a parte que eu vou falar do versículo e do entendimento, não tem problema. Mas, por favor, se você conhece alguém que está indo para o inferno, se você conhece alguém que está se perdendo, fala dessa palavra para ele. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A que ponto realmente foi esse amor? A que ponto realmente você consegue compreender esse amor? Por que você precisa aceitar a Jesus? Ou por que você precisa arrepender dos seus pecados para que você participe do plano da salvação? É fácil. É fácil quando você tem interpretação clara do que as Escrituras Sagradas dizem. A Bíblia Sagrada, ela fala que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, desde a sua existência. Então ele não tinha pecado algum. O pecado que o levou para o inferno foi o nosso. Lá na cruz, quando ele sofreu, quando ele padeceu, que ele foi como ovelha muda, até para que ele não pecasse. Ele orou 3 horas no Getsêmani. E ele próprio disse aos seus discípulos, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava se preparando para a maior tentação da sua vida, que era não reclamar, murmurar, contender, questionar na hora que ele estivesse sendo crucificado por um erro que ele não cometeu. Mas eu e você cometeu. Nós iríamos cometer, e aqueles que estavam presentes estavam cometendo. E os que passaram cometeram também. Então ali na cruz ele provou isso. Só que aí a Bíblia fala que no momento da grande crucificação, no momento que aconteceu e que realmente o Espírito dele o deixou, a Bíblia diz que antes um pouquinho ele disse, Pai, por que me desamparastes? Ali foi quando o Senhor virou as costas para ele por causa do pecado, que não era dele, mas o nosso. E ele foi para o inferno. Jesus foi para o inferno. Ele foi. Só que o porquê ele foi e o que ele foi fazer, e por que Jesus, se ele não tinha pecado, ele foi. O que levou Jesus para o inferno foi o nosso pecado, foi o seu pecado, foi o meu pecado, foi a nossa falha, foi o nosso erro, foi o que a gente fez que levou Jesus para o inferno. E o que Jesus fez no inferno foi por causa dos nossos pecados. Aí eu lhe pergunto, e o que eu digo para você é o seguinte: se Jesus tivesse sido levado ao inferno por causa de um pecado dele, você acha que ele venceria o diabo? Você acha que ele conseguiria a chave da vida e da morte? É claro que não conseguiria. Ele só venceu porque o pecado que o levou para o inferno foi nosso. E aí eu lhe pergunto, imagine o diabo, não sei, estou tentando fazer você entender. Imagina o diabo lá no inferno, né, os demônios lá recebendo Jesus e não conseguindo encontrar acusação nele para que ele estivesse lá. Então Jesus chegou com força, o qual você ou eu, se não nos arrependermos, não chegaremos, porque se fosse o pecado de Jesus no inferno, ele não teria força. Ele seria servo do diabo, porque o pecado faz isso. Mas foi o meu e o seu pecado. Jesus não tinha pecado. E então ele foi com força. E lá ele venceu
o diabo. E é por isso que todas as pessoas precisam aceitar Jesus. E é preciso que você e qualquer ser humano precisam se arrepender dos meus e dos seus pecados. Porque Cristo não tinha pecado. Cristo foi para o inferno por causa dos nossos, não por causa do dele, porque ele não tinha. Ele venceu o diabo porque ele não tinha. Foi o nosso pecado que o colocou lá. Esse é o plano perfeito de Deus. Eu preciso levar o meu filho para o inferno, a palavra viva, mas ele não pode ir como condenado. Então, ele precisa assumir o lugar de alguém. E ele assumiu o lugar do mundo. E isso prova um amor surreal. Isso prova um amor surreal. Mãe, pai, responda para mim. Ou responda aí no seu coração. Se você estivesse cuidando de um grande empreendimento, e nesse empreendimento você estivesse num pico monte, que era ali, fosse ali, e esse empreendimento que você tem como qualquer um que possa ter trilhos, né? Como um trem, por exemplo, e você fosse um dia ao seu trabalho, eu fiquei pensando sobre isso, e levasse seu filho, porque você precisava levar, e de repente você é aquele que é responsável por mudar os trilhos para que os trens possam passar, e você trabalhasse num penhasco, estou exagerando aqui para você entender, e o seu filho fosse com você, só que nesse dia você se distraiu, o seu filho foi, ficou pendurado nos trilhos, foi brincar, e no mesmo momento vem um trem cheio de pessoas que você não conhece, cheio de pessoas que possam ser assassinas, ou pode ser que sejam adúlteras, ou que sejam pecadoras, ou que sejam egoístas, e o seu filho pendurado, e você só tem 10 segundos para decidir. Ou você salva o filho, ou você salva o trem. Quem que você escolheria naquele momento? Você poderia puxar uma alavanca, e seu filho cair e o trem ser salvo, você poderia não puxar a alavanca, correr e puxar o filho, só que o trem cairia. O que eu quero dizer é o seguinte, nós com certeza não conseguiríamos. Esse altruísmo inicial é instinto de Deus, não é o instinto do homem. Então, se você, ou quem quer que seja, é casado, você falhou com sua esposa, você falhou com seu marido, você tem um cargo de confiança ou não, mas você pegou o que não provém para pegar, o que não te pertence, o que não é do seu salário. Você mentiu para chegar onde chegou. Você falhou para chegar onde chegou. Você enganou para chegar onde chegou. Você julgou para chegar onde chegou. Então, se arrepende logo. Mas por quê? Porque o seu pecado não vai te fazer ter força no inferno para lutar. Você vai ser cego. Jesus teve força e venceu porque foi o meu e o seu pecado. Ele não pecou. Então ele tinha condição. Mas se ele tivesse pecado, coisa que ele não fez, ele não venceria e seria o nosso fim. Ele foi na cruz receber os nossos pecados, os nossos castigos, não foi receber o dele, a dele. Ele não padeceu por ele padeceu por mim e por você. Aí eu lhe pergunto, se isso não é amor, o que precisa mais? Alguém que nem nos conhecia ainda, porque ele, há 2000 anos atrás, estávamos bem longe de nascer. Mas ele mesmo assim, diz as Escrituras Sagradas, no livro da primeira epístola de João, que ele nos amou antes que nós pudéssemos o amar. Então, quando se trata de aceitar a Cristo, você não está aceitando a qualquer um, você está aceitando aquele que realmente é Senhor da sua vida, porque ele deu a vida dele, literalmente, a ponto de assumir o seu pecado, a sua falha. A sua mente tem que ser do Senhor. Não tem que ter outra mulher a não ser a sua. E se vier, repreende que é tentação. O espírito realmente está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele se preparou para ser tentado naquele momento da cruz, porque com certeza, imagina só, ele olhando para o lado, ele olhando para o lado e vendo todas as pessoas o julgando, atirando pedras, criticando, os soldados dando vinagre para ele, traspassando a lança após a sua morte, mas já planejando tudo que ele fez, um discípulo que traiu, nenhum discípulo perto a não ser João, então ele tinha tudo para poder começar a falar para esse povo, é para eles que eu estou fazendo tudo isso, pessoas que viraram as costas para mim, sim, é para eles, porque isso é amor. Então quem que precisa aí, de verdade, olha, o meu pecado e o seu pecado vai nos levar para o inferno se não houver arrependimento. Jesus não tinha pecado, por isso ele foi para o inferno pelos nossos. O que o levou para o inferno foi os nossos pecados. Porque quem pecar vai para o inferno. Ele foi para o inferno por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou
porque ele não tinha por que ficar no inferno, porque ele não pecou. E lá ele tirou o poder do diabo, tirou o poder do diabo para tirar, ele tinha toda a condição, ele tirou o poder do diabo de comandar essa questão de vida e morte, essa questão de você vai, você não vai. Porque ao tirar esse poder, ele deu a condição de nos arrependermos e apagar os nossos pecados. Por isso que tem que haver arrependimento. Então você que precisa, entenda que esse amor é mais do que você possa dizer. Nossa, Deus me ama. Você não sabe o que é amor ainda de verdade. Né? Ele não te ama porque ele deu um carro, ele não te ama porque ele deu algo, ele te ama porque ele deu a vida dele por você. Isso é o mais importante, tá bom? Pensa um pouco sobre isso, eu vou falar mais aí daqui a pouco no programa que nós temos ao vivo aqui, mas fica aí no seu coração, que Deus abençoe a vocês, tá bom? Logo, logo a gente está junto de novo. Mas entenda o plano da salvação, tá? Se você entende, se você diz que entende, quem diz que entende, não, eu sei que Jesus fez isso, então você não carrega pecado com você. Se você diz que entende, então você não carrega pecado contigo. Não, você não fica olhando pornografia na internet. Se você entende o plano da salvação, você não faz isso. Você é dizimista, você é ofertante, você não é murmurador, você realmente acredita. Se você diz que você sabe que Deus te ama, a ponto de falar de amor, então você sabe que você faz isso. Você sabe que você não precisa fazer disso, melhor dizendo. Você sabe que você tem que ser fiel e o que importa é até a morte. Você sabe que você vai educar os seus filhos no Senhor. Você sabe. Se você diz, que a pessoa fala, eu sei que Deus me ama. Então se você sabe que esse amor é esse amor que eu estou dizendo. Não é aquele amor que você, minha misericórdia é motivo de eu não ser consumido. Isso é motivo do mundo não ser consumido. Mas existe um amor muito maior aí que está aí sendo dado, porque ele pegou que você ia ser condenado, que eu ia ser, eu me coloco junto com você, e foi para o inferno por causa de mim, por causa de você, por causa daquele povo lá atrás, do passado e do que vai vir ainda. Isso é amor. Pagou um preço por aquilo que nem existia. Isso é amor. Tem muita gente que espera engravidar para começar a fazer o quarto do filho, por quê? Não existe ainda. Aí engravidou e começa a pensar, né? Esperam 5 meses aí para começar a fazer, porque essa é a humanidade, essa é a parte humana, mas Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é Filho, mas Ele é Espírito Santo. Então, quer uma vida com Deus, o que tiver de errado aí hoje, você sabe quem tem, quem está me assistindo sabe quem tem, tá? Os teus olhos é o que vai mostrar o que você enxerga, o que você ouve, as palavras que você ouve. Palavrão não sai da boca de cristão, palavrão não sai da boca de quem é salvo, de quem realmente está com o nome no livro da vida. Isso aí é importante falar, porque tem muitos cristãos que xingam, que falam, e nem menos pejorativo. Palavras com B ou com M não tem que sair da sua boca. Cristãos que são salvos não brincam com a língua do Espírito Santo. Já viu algum crente aí, até pastor, até um obreiro, até o que seja, ficar falando, brincando com o Espírito Santo? Alguém salvo não faz isso, porque o temor da salvação que Deus dá não deixa. Então é importante, eu queria passar esse recado aqui, não planejado, mas para a glória de Deus, porque Ele que está no comando. Tá bom, povo de Deus? Deus abençoe, compartilha com quem está perdido aí, porque o mundo está precisando. Um abraço e até daqui a pouco.